Olá. Vamos pensar uma coisa. Como é que uma empresa gigante, uma multinacional, decide o preço de um produto que ela vende para ela mesma, só que em outro país? Pode até parecer um detalhe interno, mas olha, essa decisão movimenta bilhões de dólares em impostos no mundo todo. E hoje a gente vai desvendar exatamente isso, como o Japão modernizou as suas leis para lidar com essa questão que é super crucial. Nosso roteiro é o seguinte: primeiro, a gente entende o tamanho do problema dessa precificação, depois, vamos mergulhar de cabeça na solução inovadora do Japão, ver como ela funciona na prática e, no final, junta todas as peças para entender por que isso tudo é tão importante para a economia global. Muito bem, vamos ao nosso primeiro ponto. Tudo começa com uma pergunta que, na verdade, está no coração do comércio internacional hoje em dia. Pensa só, se a sede de uma empresa na Ásia vende um componente para a fábrica dela na Europa, qual preço ela cobra? Esse valor, que a gente chama de preço de transferência, afeta diretamente o lucro que vai ser registrado em cada país e, claro, o tanto de imposto que vai ser pago. E esse é o nome técnico da coisa: preços de transferência. Basicamente é o preço que as diferentes partes de uma mesma multinacional cobram umas das outras e, como dá para imaginar, as autoridades fiscais de cada país estão com os olhos bem abertos para esses números. O ponto-chave aqui é o seguinte: o preço interno tem que seguir o chamado princípio de plena concorrência, ou, como se fala em inglês, Arm's Length Principle. Ou seja, tem que ser o mesmo preço que duas empresas totalmente independentes pagariam no mercado. A ideia é impedir que as empresas manipulem esses valores para jogar os lucros para países com impostos mais baixos, sabe? E com isso, pagar menos tributos no geral. E é exatamente aqui que a história do Japão fica interessante. O país passou por uma mudança bem grande na forma de regular esses preços. Olha só, antes de 2011, o Japão tinha um sistema super rígido, quase uma receita de bolo. Mas aí, em outubro de 2011, tudo mudou. Eles adotaram uma abordagem bem mais flexível que leva em conta o contexto. A diferença é gritante. Antes, era como se tudo tivesse que passar pelo mesmo funil, sem exceção. Agora, a nova regra é tipo uma caixa de ferramentas. Primeiro se olha a transação, se entende o que está acontecendo e aí sim se escolhe a ferramenta certa para achar o preço justo. É uma baita mudança de mentalidade. E para quem gosta dos detalhes técnicos, essa transformação toda está lá, escrita na lei, especificamente no artigo 66 do 4. Foi esse trecho que acabou oficialmente com aquela hierarquia de métodos e abriu as portas para essa nova abordagem. Certo. Então, como é que uma empresa escolhe o método certo nesse novo sistema tão flexível? A filosofia por trás da nova lei é, na verdade, bem simples. Não existe uma fórmula mágica que sirva para todos os casos. O melhor método é simplesmente aquele que consegue refletir a realidade econômica da transação com mais precisão. Em outras palavras, o que importa mais é a precisão e não seguir um procedimento rígido. E vale notar que o Japão não está sozinho nessa. Essa mudança coloca o país na mesma página das melhores práticas internacionais, que são recomendadas pela OCDE. Isso mostra que é um movimento global na direção de regras mais inteligentes e adaptáveis. Ok, a teoria parece fazer sentido. Mas, e na prática? Como isso realmente funciona? Vamos ver um exemplo para deixar tudo mais concreto. Esse aqui é um cenário bem clássico, inspirado em casos da própria Agência Tributária Nacional do Japão. Temos uma empresa japonesa, vamos chamar de P, que vende um produto para sua própria subsidiária, a S, que fica em outro país. Depois, essa subsidiária a S vende o produto para varejistas locais. E aqui está o grande desafio. A empresa P precisa definir o preço que ela cobra da subsidiária S. E esse preço tem que ser defensável, tem que provar que está de acordo com o valor de mercado. Como é que se faz isso? Bom, um caminho é buscar transações parecidas. Se a empresa P vende um produto similar para uma outra empresa totalmente independente, a empresa C, por 1.200 ienes, por exemplo, isso vira uma referência poderosa para justificar o preço que ela está cobrando da própria subsidiária. Mas, e quando a comparação não é tão óbvia assim? Nesses casos, a lei permite usar ferramentas estatísticas mais sofisticadas, como a análise de regressão. Esse método ajuda a analisar várias coisas ao mesmo tempo, ajustar as diferenças entre as transações e, no fim das contas, calcular um preço justo com uma precisão bem alta. E essa ferramenta é fundamental porque, na maioria das vezes, a responsabilidade de provar que o preço é justo é da empresa. Então, ter uma análise estatística bem feita, robusta, é uma das melhores formas de defender a sua posição para o fisco.
E olha, não estamos falando só de produtos físicos, de caixas. As regras também valem para os ativos intangíveis, que são extremamente valiosos na economia de hoje. Pensa no valor de uma marca famosa, na patente de um celular, ou no saber fazer, no know-how de uma montadora. Tudo isso tem um preço. E isso só mostra mais uma vez como a lei é flexível. Se uma transação envolve, sei lá, um produto físico e também o licenciamento de uma patente, a empresa pode usar métodos diferentes para cada parte ou então um método combinado que analisa a transação como um todo. Bom, chegamos na parte final da nossa análise. Afinal, por que essa mudança na lei japonesa é tão importante no cenário mundial? Essa citação resume tudo perfeitamente. O objetivo final é a justiça, a precisão econômica e não só cumprir uma burocracia. É sobre chegar no resultado certo, da maneira mais inteligente possível. O ponto principal para a gente guardar é que a lei do Japão não é um caso isolado. Ela faz parte de uma tendência mundial de adaptar as leis de impostos para a realidade de um mundo onde as empresas operam sem fronteiras, com cadeias de produção globais e ativos intangíveis super complexos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Essa abordagem flexível do Japão é um passo muito importante, mas o mundo dos negócios evolui numa velocidade impressionante. A grande questão que fica para o futuro é: será que os sistemas de regulação vão conseguir continuar se adaptando nesse mesmo ritmo?